Aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a permutação, que é a operação de pensamento que trata da ordem, da ordenação de objetos, de coisas, de pessoas, de letras e outras cositas mais na análise combinatória. E é uma área bastante grande de pensamento. Vocês vão ver que vai ter um monte de exemplos, um monte de situações diferentes, onde a permutação, onde a ordenação vai acabar tendo uma aplicação importante. Então vocês vão ver, a gente vai aplicar isso em um monte de situações aí, tá? A gente já viu um pouco disso na aula passada. Lembra daquele exemplo lá de quantas formas diferentes a gente pode organizar 5 livros numa prateleira? Lembra que a gente fez isso? Aquele era um exemplo de permutação, apesar de eu não ter dito para vocês. Inclusive, vocês conseguiram resolver aquele exercício, né? Lembra como é que era lá? Eu tinha 5 opções, né, de livros, então para colocar na primeira posição tinha 5 opções, eu olhava lá na mesa, tinha 4 livros, tinha 4 opções para a segunda, 3 opções para a terceira, 2 opções lá para a quarta e uma opção lá para a última. Então ficava lá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120 opções, que era na verdade a ideia do 5 fatorial, né? Então 5 livros numa prateleira, ou 5 pessoas numa fila, ou 5 qualquer coisa que eu estiver trocando de lugar, né? É 5 fatorial. Né? Se fossem 10 livros, 10 fatorial. Se fossem 20 livros, 20 fatorial. Né? Então a ideia é automática. A fórmula em si da permutação é essa mesmo, né? Então, P de n igual a n fatorial, que a gente acaba utilizando e adaptando nas diferentes situações que a gente vai ver logo a seguir, tá, gente? Então, fique e acompanhe aí com a gente e, principalmente, pensando junto, tá, gente? As coisas têm que fazer sentido. Na análise combinatória, se não fizer sentido, não tem graça e vocês vão começar, se vocês começarem a decorar, não adianta, tá, gente? Vocês precisam entender, tem que fazer sentido tudo. Valeu? Questão número 1, então, pessoal, de permutação. De quantas maneiras podemos fazer uma fila com 6 pessoas? Então, vamos lá, temos nossas 6 pessoas lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, a gente pensa lá nas 6 pessoas no cantinho, e nas opções que a gente tem. Né? Quantas opções a gente tem para escolher a primeira pessoa da fila? 6 opções. Daí a gente chama lá a pessoa, colocou a pessoa lá na primeira posição da fila. Tá lá, 6 opções a gente tinha para escolher a primeira pessoa da fila. A pessoa está lá colocada na primeira posição. Quantas opções a gente tem para escolher a segunda pessoa da fila? 5. Né? Beleza, colocou a pessoa lá na segunda posição da fila. Quantas opções a gente tem para colocar a terceira? 4. E assim vai indo 3, 2, 1. Multiplica tudo isso, né, que vai dar o 720. Para quem já memorizou, ou a gente faz assim, né, pensando nas opções, ou então a gente já faz direto aí, pela fórmula da permutação, né, que é 6 fatorial direto 720, né? 10 pessoas numa fila, 10 fatorial. Não importa se é pessoas, objetos, carros, não importa o que é. Né? Quando é troca de lugar, né, que as pessoas estão trocando, os objetos estão trocando, é sempre o fatorial, né? Mas esse é o sentido da coisa, que a gente pode escolher quem está em primeiro, em segundo, em terceiro, né? Então aí, ou vocês podem fazer isso pensando nas opções que vocês têm, ou então já automaticamente, tá? B. Uma fila com 6 pessoas, né? Sendo que Fernando e Monique fiquem sempre juntos e em qualquer ordem. Então a questão de ficar junto, né? O que acontece aqui, eu vou reservar um lugarzinho aqui na minha fila para o Fernando e para a Monique. Então eu tenho 2 pessoas aqui, 1, 2, só que eu tenho um lugarzinho só para elas, porque eles vão trocar de lugar juntos. Né? Então 2 pessoas, 3, 4, 5, 6. Né? Porque eu fiz um risquinho aqui embaixo e botei eles tudo junto, aqui o Fernando e a Monique, porque quando eles forem trocar, eles vão trocar juntos de lugar. Né? Então, na verdade, eu não estou trocando 6 coisas ou 6 pessoas de lugar, mas eles estão abraçados, é como se eles estivessem abraçados aqui. Então, quando um trocar, eles trocam juntos. Né? Então, eu estou trocando, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Né?
5 coisas, né? Então, 5 fatorial, estou trocando 5 coisas de lugar. Nesse caso, pessoas, né? Sendo que 1, 2, 3, 4 pessoas estão separadas e 2 estão juntas, né? Mas é como se fossem pessoas grudadas ali, pá, né? Então, estou trocando 5 coisas de lugar, né? Como se a fila tivesse 5 pessoas. Isso aqui fosse uma pessoa só, uma fusão ali, né? Além disso, né, o que está acontecendo, né, eu tive uma fusão ali. Além disso, o que está acontecendo é o seguinte, o Fernando e a Monique, eles podem ficar assim ou eles podem trocar de lugar em qualquer ordem, então pode ter a troca entre eles. Trocar essas duas pessoas entre eles, aqui tem um 2 fatorial lá, né? Então a resposta dessa questão aí, né, é 5 fatorial, que é a troca de todo mundo, né, entre o lugar, inclusive a fusão do Fernando com a Monique, né, vezes 2 fatorial. Tá? Então essa é a resposta. 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120, vezes 2 fatorial, 2 vezes 1, 2, que vai dar aí o 240. Né? 240. Então assim a gente faz, tá, gente? Com 3 pessoas, com 2 pessoas juntas. Mas se fossem 3 pessoas juntas, né? Não tem problema, né? A gente pode fazer ali também. Tem 6 pessoas, mas são 3 juntas, né? Pode botar lá, ó, o Fernando, a Monique e o Samuel. Beleza. São 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está trocando 1, 2, 3, 4 coisas de lugar, né? Então, 4 fatorial. Além disso, tem a troca desses 3 aqui. Às vezes, na questão diz que eles não podem trocar de lugar, daí seria só 4 fatorial. Mas se eles puderem trocar de lugar entre eles, né, teria que ter um 3 fatorial ainda. Então, a resposta ali seria o 4 fatorial vezes 3 fatorial, né? Então, não importa, né? Sempre tem que fazer esse desenho para a gente conseguir pensar o que está acontecendo. Eles estão juntos, é como se fosse uma fusão de 3 pessoas ali. São uma pessoa só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas aí eles têm a troca entre eles lá dentro da fila deles, né? Então, 3 fatorial lá dentro e as 4 ali. Né? E assim a gente pensa, não importa quantas são as pessoas que querem ficar juntas ou não, né? E a C, 6 pessoas, sendo que o Fernando e a Monique não fiquem juntas. O não ficar juntas, gente, aí é o seguinte, né? Se a gente for começar a pensar nas opções deles separados, a gente se mata calculando. Até dá, mas vai dar muito caso diferente. Aqui é mais fácil a gente pensar no total menos eles juntos, né? Então é isso que a gente faz sempre quando tiver na questão o não juntos, a gente vai fazer o total menos eles juntos. É isso que a gente acaba fazendo, né? É a maneira mais fácil. Dá para fazer caso a caso? Até dá, gente, mas daí tem que fazer todas as situações, né? Você tem que fazer muitos casos diferentes. Até dá para calcular, funciona também, mas dá mais trabalho. Qual que é o total de possibilidade de 6 pessoas ficarem numa fila? A gente já calculou lá, 720. Menos eles juntos, a gente calculou lá também, 240. É o total deles separados, né? 720 menos 240 dá 480 formas diferentes que eles podem ficar numa fila separados, com 6 pessoas, né? Então tá aí, né? Esse mesmo exemplo que vale aqui com pessoas, que poderia ser com carros, ou poderia ser com qualquer outro objeto, pode ser com letras também, né? Que é o que a gente chama de anagramas, né? Que a gente vai ver aqui nesse exemplo. Então, anagramas, tá, gente? Questão número 2. Quantos anagramas tem a palavra amor, né? O amor é talvez a mais conhecida de todas, né? Porque tem vários anagramas. O que é anagramas? É a troca de letras de lugar, né? A gente trocar as letras de lugar da palavra e ela fazer sentido ou não. Não precisa necessariamente fazer sentido. Mas o amor é conhecido porque tem várias delas que faz sentido, né? Roma, né? Mora. Então,
é isso, né? Então, basicamente, a gente vai tratar isso como uma fila, né? Então, é como, esquece que é letras ou qualquer outra coisa, a gente trata isso como uma fila. É como se fossem 4 pessoas diferentes numa fila, né? Então, basicamente, é isso, né? Quantos anagramas tem? Aqui são 4 pessoas numa fila, né? É o mesmo tipo de pensamento. Então, aqui é simples, permutação de 4, né? 4 fatorial, se quiser pensar ali, né? 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, simples assim. O que acontece agora no B é o casa, né? Que é o que acontece quando começa a repetir letras. Né? Quando começa a repetir letras. Por exemplo, esse A aqui tem 2 letras iguais. Então, se eu trocar esse A com esse A de lugar, vai ser o mesmo anagrama, né? Não um anagrama diferente. Então, eu não tenho mais 24 situações, por exemplo, que seria o 4 fatorial, né? Mas eu tenho sim, e isso é uma permutação com repetição, que se chama, né? Mas nesse caso aqui, o que acontece, nas letras que se repetem, a gente divide. Então, seria no caso assim, né? Permutação seria o 4 fatorial, que é a troca dessas 4 letras de lugar, dividido pelas letras que se repetirem. No caso, o A se repete 2 vezes, então dividido por 2 fatorial, né? Que seria metade dos casos. Todas as trocas do A com A de lugar, né, não vale como troca, então divide por 2 fatorial, que são as trocas do A com A de lugar. Né? Nesse caso, como se calcula isso? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, que a gente vai simplificar ali, né? 4 vezes 3, 12. Claro, é metade das situações, né? O mesmo caso vale aqui para o terceiro, né? Abacate, né? O que acontece? 1, 2, 3, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 letras, né? Então, vai ser uma permutação de 7 pessoas, né? Ou 7 coisas, né? 7 letras, no caso, 7 fatorial, né? Só que o A ali está se repetindo 3 vezes, né? Então, vai dividir por 3 fatorial. E a conta daí é igual, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Quem já sabe que o 3 fatorial vai se cortar com 3 fatorial, não precisa nem colocar aqui, né? Nós estamos gastando tinta, né? Botar vezes 3 fatorial e dividir por 3 fatorial aqui foi... Estou gastando tinta. Eu, na verdade, nem coloco isso. Estou colocando aqui só porque é um vídeo, na verdade, né? E aí, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 é 42 vezes 20, né? 42 vezes 20 vai dar 84, 840. Então, são 840 trocas que eu consigo fazer aqui. Claro, o 3 fatorial, que é o 3 vezes 2 vezes 1, 6, são as 6 trocas possíveis desse A com A de lugar, né? Beleza, mas a pergunta é, mas e se tiver mais de uma letra? Sem problema nenhum, né, gente? Se tiver mais de uma letra, por exemplo, banana, né? Banana são 6, né? Então seria 6 fatorial. Só que eu tenho 3 A's, então 3 fatorial, e 2 N's. A são 3 e N são 2. Então esse multiplica aqui, né? Então fica assim mesmo, né? A conta. E quanto mais letras tiver, mais. Repetindo essa, tu vai sempre colocando aqui embaixo, multiplicando, né? Então é só uma questão de fazer a conta ali, né? 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3 fatorial, que vai cortar com 3 fatorial, né? Vezes 2 vezes 1, né? Então aqui dá para cortar, fica 30... vezes 2, 60. Né? Então seriam 60 anagramas de banana. Né? Então, não importa a quantidade de letras que se repete, sempre divide a quantidade de vezes ali. Então, tá aí. Então, filas também pode ser com letras, daí se chama anagramas. Uma outra questão clássica aí, de contagem de letras, é essa aí. Colocando-se todos os anagramas da palavra Samuel em ordem alfabética, qual posição ocupará o anagrama Samuel? Ou seja, se eu colocar quantos anagramas tem essa palavra Samuel aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, o total seria 6 fatorial, né? 720, então tem 720 anagramas Samuel. Se eu colocar todos os anagramas em ordem alfabética, a pergunta é qual desses, em que posição vai ficar Samuel escrito, né? Porque qual que é o primeiro anagrama, né? Qual que é o primeiro em ordem alfabética? Em ordem alfabética de Samuel, o primeiro, né, seria, né, o primeiro seria em ordem alfabética o A, né? O A, depois o E, né? A, B, C, D, E. Depois do E, o L, em ordem alfabética. Depois o M, depois o S e o U. Esse aqui seria o primeiro anagrama, né? Se eu fosse escrever em ordem alfabética. O último seria o contrário, né? O S, M, L, E, A. Né? Quem seria o segundo anagrama? A, E, L, M, U, S. Inverte as últimas duas, né? Então a pergunta é, colocando tudo isso em ordem alfabética, qual seria a posição ocupada, então, pelo meu nome? Então, Samuel escrito nesse seguinte, bem bonitinho, Samuel escrito, né? E o que a gente vai fazer é utilizar o conhecimento, então, de permutação para conseguir calcular isso, né? Então, o que acontece, vamos lá, né? Nós vamos pular coisas, né? Por exemplo, todos os anagramas que começam com A, eu posso pular, por exemplo, né? Porque o que vai acontecer? O A, eu tenho outras 5 letras lá, né? 1, 2, 3, 4, 5. Todas essas trocas que acontecem começando com A, não me interessam, porque eu não me interessa começar com A. Então aqui eu tenho 5 fatorial trocas, né? 120 trocas que não me interessam. Todos eles listados, todos os anagramas que começam com A, não interessam, porque eu quero que comece com S, né? Então não me interessa, são 120 ali, né? Quer dizer, cada uma das letras vai ter 120, né? Vou ter 120 com A, 120 com E, 120 com L, né? 120 com M, 120 com S, 120 com U, né? Então os 120 anagramas que começam com A não me interessam, vou para a próxima letra em ordem alfabética, o E. Também não quero que comece com E. Então, posso pular todos eles aqui. Tem 5, essas trocas aqui das outras letras que sobraram tirando o E, eu posso pular, né? 5 fatorial, 120. Então aqui eu já pulei 240 anagramas, né? O próximo a letra L. 1, 2, 3, 4, 5. Essas trocas dessas letras aqui não me interessam, né? Mais 120, já tenho 360 dos 720, que é o total, né? M também não me interessa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. Dá mais 120. E agora vem o S. O S me interessa, né? Então eu não posso pular agora mais 120. Porque se eu pular os 120, o Samuel está entre esses próximos 120 agora, né? Então aqui eu tenho já 480. Né? Se eu pular mais 120, vai dar lá até do 480 até o 600, ou seja, Samuel está aí, entre a posição 480 e 600, né? Então eu não posso pular, eu preciso avançar as casas agora, ó. O S aqui já foi, né? Na ordem alfabética, depois do S vem o A, mas o A também me interessa no Samuel, né? Então o A também quero, né? Depois do SA, né? Nessa minha ordem alfabética aqui, vem o SAE, né? E o E não me interessa. Então, todos os anagramas que começam com SAE, eu posso pular no sentido de não contar os, né? Pular com o fatorial, né? SAE. Então, S eu não posso pular os fatoriais, nem os que começam com SA. Eu avanço mais uma casa aqui, SAE. SAE, na ordem alfabética, eu posso pular, que são essas outras 3 letras aqui. 3 fatorial, 6. Depois do SAE, vem o SAL. O SAL também são 3 fatorial. 6,
que eu posso também pular, porque eu não preciso fazer todas as opções. Depois do SAE e do SAL vem o SAM. E SAM me interessa, né? Então, eu vou ter o SAM. Só que depois do SAM, na ordem alfabética é SAM, que eu já queria também, E isso já não me interessa, né? Então sobra duas letras aqui, 2 fatorial, 2. Depois do SAME vem o SAML, né? SAML, que eu também não quero. Então também posso pular 2 fatorial, 2. E depois do SAML vem o SAMU, que é o que eu quero. SAMU, aí EL, né? Então já partiu lá para o número que eu queria. E agora eu somo tudo isso, né? Esses aqui deu 480, né? Esses aqui 480, aqui deu 12 e aqui deu 5. Soma tudo isso, né? 480 mais 12 mais 5 vai dar 497. Então, se eu colocar tudo em ordem alfabética, né, do primeiro até o 720, que seriam todas as opções de anagramas, Samuel vai estar na posição 497. Que loucura, hein? Que beleza! Essa aqui é uma outra questão interessante de permutação, né? Que é a quantidade de gols, de quantas formas diferentes então uma partida de futebol pode terminar num certo resultado. Na Copa do Brasil de 2019, houve um jogo histórico para o Avenida de Santa Cruz do Sul. O resultado do jogo é mostrado abaixo, né? Corinthians 4, Avenida 2. E eu quase achei que o Avenida ia ganhar. De quantas maneiras distintas um jogo de futebol pode terminar com esse placar, né? Ou seja, né, o que poderia ter acontecido nesse jogo, né? Por exemplo, o Avenida fez 2 gols e depois o Corinthians fez 4. Poderia o Avenida ter feito um gol, o Corinthians ter feito outro, o Avenida ter feito outro, o Corinthians ter feito outros gols. Poderia o Corinthians ter feito 4, depois a Avenida 2, né? Então a pergunta é de quantas maneiras um placar de futebol pode se construir até chegar a 4-2 ou qualquer outro resultado, né? Então essa é a pergunta, né? Então, ao invés de a gente ficar pensando, então, um por um, qual que é o raciocínio aqui? É pensar nas letras e como se fosse um anagrama, né? A gente pensa em C, os gols do Corinthians, então C, 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 gols do Corinthians, e A, gols do Avenida. E aí a gente pensa como se fosse uma fila com isso aqui, e as trocas disso de lugar são todas as opções possíveis, né? Como se fosse anagrama, como se isso aqui fosse uma palavra normal, né? Só que, claro, ela não tem sentido, mas todas as trocas disso de posição, né, são os resultados possíveis, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta é 6 fatorial, dividido por 4 fatorial, né? Porque 4 letras iguais, né? Se eu trocar o primeiro com o segundo gol aqui, né, não faz diferença, né? E 2 fatorial, que é, né, a troca dos gols do Avenida. Então tá aí, feito, né? Só calcular. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, que não precisava ter colocado ali, né? Eu coloco ainda só por uma questão porque já vai ser cortado, né? Então só precisava ter botado 6 vezes 5. E 2 fatorial, 2 vezes 1. Tá aí. Então o 2 aqui posso cortar com o 6, que dá 3. 5 vezes 3, 15 formas diferentes, pessoal, que um placar de futebol pode terminar 4-2, né? 4-2 para um time. Então tá aí, o pensamento igual, o mesmo pensamento de fila, né? Só que agora, claro, com letras, né? Porque a troca dessas pessoas aqui, né, não faz diferença. Próximo exemplo.
A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A até o ponto B por um dos percursos mais curtos, e assim ela caminhará sempre nos sentidos de baixo para cima ou da esquerda para a direita. Né? O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A até B é. Né? Tá aí uma questão bastante clássica, ela acaba aparecendo bastante também, e o raciocínio é igual à questão anterior. Né? A gente pensa isso aqui como se fosse uma partida de futebol. Que beleza! Né? Ou seja, quantas são as opções que tem para cá, tá, gente? Olha só, aqui ele tem um caminho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opções para cá, e para cima ele teria 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, a gente vai pensar isso aqui, gente, né? O pensamento é o mesmo, né? Que uma partida começar 0-0 e terminar 7-5. Né? O mesmo pensamento anterior, tá, gente? Não faz diferença nenhuma. É como se fosse uma partida terminar 7-5. 7, pensa o Corinthians 7, Avenida 5, ou ao contrário, né? Corinthians 5, Avenida 7, que tal? Então, é esse o pensamento, né? Então, esse assim vai dar o total de caminhos diferentes que o pessoal pode chegar de A até B. Não importa se vocês forem ver, gente, o caminho que o cara for seguir, ele sempre vai andar 12, né? Que é o total de quadrinhas que tem aqui. Se for pelo meio, pelas pontas, se vocês quiserem calcular, sempre vai andar 12, né? Então é isso aí, né? O total de gols, né? Ou na questão anterior também, né? Não foi 6 fatorial dividido por 4 fatorial, 12 fatorial, né? Então tá aí, né? 12 fatorial dividido por 7 fatorial e 5 fatorial. Então vai dar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que vai se cortar ali, né? 7 fatorial vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? O 4 vezes 3 corta com 12, o 5 e o 2 corta com 10. Vai sobrar 11 vezes 9 vezes 8, que é o 792. Então tá aí. Mais uma questão. Então essa questão aqui, pessoal, e a do futebol é a mesma coisa. Só contextos diferentes aí. Mais uma questão, essa aqui também é interessante. Quantas são as soluções inteiras não negativas da equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 igual a 8? E aqui eu vou explicar a questão. É o seguinte, as soluções inteiras não negativas, quer dizer, de quantas formas diferentes eu posso colocar inteiros, ou seja, não vale número quebrado, né? E de quantas formas... e não vale número negativo, né? Então, de quantas formas diferentes eu posso somar aqui para dar 8? Por exemplo, vale 8000, fecha 8, poderia ser 0080, poderia ser 1700, poderia ser 0071, poderia ser 0026, né? E a pergunta é quantas são as possibilidades de combinações aqui para fechar 8, né? Não vale número negativo, então não vale menos 1 e 9, que senão daria infinito, né? Então, quantas são essas possibilidades, né? Quantas são essas possibilidades? E a estratégia para calcular isso aqui é bastante interessante, tá, gente? Bastante interessante. É o seguinte, a gente vai pensar nesse 8 como sendo 8 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu preciso dividir essas 8 bolinhas em 4 espaços, né? Em 4 espaços. Só que, para dividir em 4 espaços, eu preciso cortar em 3 lugares, né? Aí tá a teoria aquela do chocolate, né, gente? Se eu quero dividir uma barra de chocolate em 2 pedaços, quantas vezes eu vou quebrar o chocolate? Uma vez, né, no meio, né? Só uma vez. Se eu quero repartir em 3 pedaços, quantas vezes eu vou quebrar o chocolate? 2, né? É sempre uma vez a menos, né, gente? Então tá aí, ó. Tem gente que fica pensando no mais, né? No mais aqui como sendo a repartição deles, né? Então, se eu quero repartir em 4 partes, eu vou fazer aqui
3 barras, não importa o lugar que vocês forem colocar a barra, tá, gente? Não importa. Mas aqui eu dividi isso em 4 pedaços, tá? Aqui seria, por exemplo, o pedaço do x1, aqui seria o pedaço do x2, aqui seria o pedaço do x3 e aqui seria o pedaço do x4. Então essa aqui, por exemplo, é uma das respostas válidas. 2, 2, 1 e 3, né? Agora, quais são todas as respostas válidas? As trocas dessas bolinhas e dessas barras aqui de lugar, né? Todas as trocas dessas bolinhas e dessas barras, como se fosse uma fila de bolinha e de barra, né? Que é a mesma coisa no contexto de letras, né? Como se fosse A e B, né? Tivesse A seria as bolinhas e B as barras, né? Teriam 3 Bs e 8 As, né? Seria como se fosse o pensamento de anagrama, mas agora é bolinha e barra. As trocas das bolinhas de lugar não conta e as trocas das barras de lugar não conta. Então eu tenho uma fila aqui, na verdade, de 8 bolas e 3 barras. E essa é a minha fila que eu preciso contar as trocas de lugar disso, né? Por exemplo, se eu trocar agora essa barra aqui e botar ela para cá, é uma fila diferente que dá uma resposta diferente, né? Então é isso aí. Agora, se eu trocar essas duas bolinhas de lugar só, não é a mesma fila, é a mesma resposta, né? Então, basicamente é isso, a forma de pensar. A resposta é a quantidade de bolinhas e cuidado, tá, pessoal? A quantidade que vocês forem dividir a quantidade de barras, né? É sempre um a menos aí da quantidade de elementos que tem. Tem gente que pensa no sinal de mais, quantos mais tem, né? E tem gente que faz o desenho aí. Bom, beleza. De qualquer forma, né, o que eu tenho aqui são 11 coisas trocando de lugar, sendo que as 8 bolinhas estão se repetindo e as 3 barras também, né? E aí a gente vê o total de possibilidades disso aí, né? E o cálculo aí, 11 vezes 10 vezes 9 vezes o 8 fatorial, não precisava colocar, né? Estou colocando ali, mas que ele vai ser cortado aqui mesmo, né? E o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, né? Então o 3 aqui eu corto com 9, que vai dar 3, e o 2 com o 10 vai dar 5, né? Então 15 vezes 3 vezes 5, 15 vezes 11 vai dar lá os 165. Tá aí, então tem 165 possibilidades diferentes, gente, dessas que eu falei aqui para fechar 8, né? Contar um por um, nem pensar, né, gente? Nem pensar. Então tá aí. 7. De quantas maneiras podemos distribuir 9 balas para 3 crianças? E esse aqui, então, é um probleminha daquele exercício anterior, né? Então, eu tenho 3 crianças, né? x1 mais x2, a criança 2 e a criança 3, e tem que ser igual a 9, tá? E aqui um cuidado, né, gente? Isso aqui é combinatória, né, gente? É a arte da contagem, não é Papai Noel, né? Não é 3 balinhas para cada um para ser justo, né? Tu pode dar as 9 balas para uma criança só e as outras 2, né? Então não é justiça, tá, gente? É possibilidades, né? De quantas formas diferentes tu pode distribuir 9 balas para 3 crianças, né? Não é de forma que seja justa, né? De justo, daí só tem uma forma, né, gente? Então, é isso aí, né? Então, de quantas maneiras tu pode distribuir 9 balas para 3 crianças? Essa é a pergunta. O que é, na verdade, essa pergunta aí é a questão anterior, né? x1 mais x2 mais x3, tu quer dividir 9 coisas em 3 crianças. Então, são 9 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para 3 crianças, então 3 crianças são 2 barras, né? Então, 2 barras aqui seria a primeira criança, aqui seria a segunda criança e a terceira criança, né? Então tá aí, ó, nesse aqui seria um caso de resposta, né? Uma criança ficou com 2 balas, outra criança ficou com 1, 2, 3, 4 balas e outra ficou com 3, né? Não foi justo aí, né? Mas, de qualquer forma, essa é uma forma de distribuição. Então, eu tenho 9, no caso, bolas, né? Ah, mas não é balas, né? Bolas. Bolas é a forma de pensar, né? No caso, balas é o problema, né? Pode ser qualquer coisa, camiseta, distribuir lanche, distribuir merenda, distribuir qualquer coisa é o problema, né? Mas a gente faz as bolinhas só para pensar, né? E barrinhas, 2 barrinhas, né? E 2 barras, que são... Essa é a nossa fila que a gente está trocando de lugar, né? Tem gente que pensa no mais ali, né? Então, na verdade, aí, então a gente tem um total de 11 coisas, né? 9 delas estão se repetindo e as outras 2 também, né?
Então é 11 vezes 10 vezes o 9 fatorial, que eu não precisava colocar, porque vai cortar aqui, né? E 2 vezes 1. Então aqui corta esse 9 aqui, e aqui também, pá. Então vai dar 55. Então, 55 formas diferentes, gente, dá para distribuir 9 balas para 3 crianças, né? Então tá aí. Uma delas é 9 balas para a primeira criança, as outras duas ficaram chupando dedo, dá 9 só para a segunda, dá 9 só para a terceira, as outras dá 3, 3 e 3, é uma forma também, né? Tá aí, né? Isso depois pode virar uma questão de probabilidade, né, gente? Qual que é a probabilidade, né, das 3 crianças ganharem, de cada uma das crianças ganharem 3 balas, né? Uma de 55. Só existe uma possibilidade delas ganharem. 3, 3 e 3. É uma de 55 chances, né? Pouco, né? Por isso que a gente precisa ter justiça nesse mundo. Tem muito mais chance delas não ganharem a mesma coisa. E uma observação ainda nessa questão ainda, de quantas maneiras podemos distribuir 9 balas para 3 crianças, sendo que cada uma deve receber pelo menos uma bala. Então vamos ser um pouco mais caridoso aí, né? Então eu tenho lá minhas 3 crianças, né? Então tem a criança 1, a criança 2 e a criança 3, né? Então se cada uma recebeu uma bala já, quantas balas sobraram? Né? Quantas balas sobraram para ser distribuídas? Já dei 1, 2, 3. Eu tinha 9 balas. Dei 1, 2, 3. Quantas balas sobraram mesmo? Sobraram 6 balas. Então eu vou, na verdade, distribuir para as 3 crianças 6 balas, não 9. Né? Dei 1, 2, 3. Cada uma já resolvi meu problema. Né? Que é cada criança tem que receber uma bala. Então dei uma bala, uma bala, uma bala. Resolvi meu problema. Agora, quantas balas mesmo eu posso distribuir? 6. Pronto, agora eu posso começar a pensar. Então agora, na verdade, são 6 bolinhas, né? Que eu tenho possibilidade de escolha, e as 2 barras, o exercício é todo igual, né? Ó, agora fui justo, 2, 2 e 2, né? Então são 6 bolas e 2 barras. Então 8 fatorial dividido por 6 fatorial e 2 fatorial. 8 vezes 7, agora não vou botar o 6, 2 vezes 1, corta ali, né? Vai dar 4, 7 vezes 4, 28 formas diferentes, né? Então, de distribuir 9 balas para 3 crianças, sendo que pelo menos uma tem que ganhar, pelo menos elas têm que ganhar uma bala, né? Então tá aí essa questão aí do probleminha. E a última ideia, gente, de permutação é a permutação circular, né? De quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa circular? Porque o que acontece na permutação circular, né? Quando eu faço uma fila, por exemplo, com 5 pessoas, né? Essa fila aqui, A, B, C, D e E, é diferente dessa fila aqui. B, C, D, E e A. São filas diferentes, que é diferente dessa fila aqui. C, D, E, A, B, que é diferente D, E, A, B, C, que é diferente dessa aqui. São 5 filas diferentes, gente. Quando é uma fila indiana. Agora, sentados numa mesa circular, não importa se é mesa ou se é numa roda gigante, ou se é, não importa, qualquer coisa redonda, né? E aí os problemas, né, sempre vão deixar claro que é uma coisa circular, né? Olha só, a fila que tem A, B, C, D, E, ou que tenha B, C, D, E, A, ou C, D, E, A, B, ou D, E, A, B, C, ou E, A, B, C, D, E, né? Não, é a mesma distribuição na mesa, né? É a mesma distribuição, não é filas diferentes. Então é a mesma sequência na mesa, não muda. Então na permutação circular, em vez de ser só n fatorial, é n fatorial dividido por n. Ou, para quem gosta, tem gente que gosta de colocar assim, né? N menos 1 fatorial, que dá no mesmo, né? Eu acabo utilizando assim porque fica mais fácil, na verdade, de identificar que é uma permutação circular, né?
É bem fácil, tá, gente, calcular, não é difícil as questões, tá? São bem simples, só tem que saber que tem que dividir por 5. Então, de quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em torno de uma mesa? A resposta é permutação, vai ser 5 fatorial dividido por 5, tá? Que é a mesma coisa que 4 fatorial, né? Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 5, corto 5, né? A mesma coisa que o 4 fatorial, né? 24. Por isso que tem gente que gosta de usar o n-1 fatorial. Tanto faz, né? Então, é essa a ideia aqui, né? Dividir por 5 tem que lembrar, tá, gente? Porque se forem 5 pessoas numa fila, 5 fatorial. Se for 5 pessoas numa fila ou numa roda, 5 fatorial dividido por 5. Então, essa é a ideia de permutação circular, só para vocês saberem também. E vale o mesmo exercício ali se for duas delas juntas, né? Então, se tem uma rodinha, 5 pessoas, duas delas juntas, né? Então, tem lá aqui o Samuel e a Sheila, né? Ó, Samuel e Sheila, uma, duas juntas, né? Uma, duas, 3, 4, 5, estão lá na rodinha, né? Então, na verdade, está trocando 4 coisas de lugar, né? 1, 2, 3, 4, esse aqui eles estão juntos, né? Então seria 4 fatorial dividido por 4, que são 4 coisas, mais a troca deles de lugar ali, que eles podem trocar o Samuel e a Sheila de lugar, 2 fatorial, né? Então vezes 2 fatorial. Então, simples assim, né? Não tem muito o que pensar, né? Mas só tem que lembrar de quando é circular, né? Quando aparecer a palavrinha circular, tem que dividir, né? E o resto do pensamento é igual ao que a gente já fez, né? Então, aqui vai ficar 4 fatorial dividido por 4, vai ficar 3 fatorial, que é 6 vezes 2, né? 12. Aí, permutação circular. Valeu, gente! Sorry, it's DJ.